lá, 14 de janeiro, hein? Chegou o dia 14, estamos quase no meio do mês, quase dia 15, né? Hoje é dia 14, metade do mês. Muitas palavras, né, que já vieram aqui, outras que ainda virão, tenho certeza que tem edificado sua casa, seu casamento. E também, né, tenho certeza que grandes mudanças virão aí sempre para melhorar, né? E hoje a gente quer falar sobre mais um tema que a gente considera muito relevante e importante, né, para trazer dentro de casa, né? É algo que muitas vezes vem de uma forma que não faz barulho, né? Entra, está dentro de casa, dorme e você não está percebendo o que está acontecendo, né? É algo que muitas vezes está aparecendo dentro de casa e é sorrateiro, sabe? Você não percebe, às vezes você mesmo está assim, numa situação, alguém falando com você, mas não está entendendo e ouvindo de verdade o que está acontecendo. E o que é? O que é? É a ausência emocional. E ela machuca mais do que a própria ausência física, né, de alguém dentro do casamento. Verdade. Eu não sei se já aconteceu com vocês aí, mas imagina conversar com alguém e a pessoa nem presta atenção no que você está falando, né? Aí, ó, tá no celular mexendo, tá tão distante, isso machuca, né? A pessoa não está escutando. E nada cansa mais do que você dividir a vida com alguém que não compartilha o coração. Uma pessoa mais, essa distância, essa frieza, né? E a ausência emocional, ela faz o outro assim, se sentir invisível, como se não existisse. Tá lá, mas deixa lá, sai do mesmo jeito, entra do mesmo jeito e tanto faz, né? E aí acaba descartando o outro, né? Como se ele fosse irrelevante, mesmo estando casado, né? Que coisa, né? E assim, essa ausência emocional, ela às vezes gera alguns conflitos que são silenciosos, a gente não percebe, né? Não nota que isso está acontecendo. Como, por exemplo, né, nós temos aqui listado alguns. Conversas viram discussões rasas, né? Problemas nunca são resolvidos, eles só são evitados. Sabe aquela história de colocar embaixo do tapete a sujeira e deixar lá? Quem sabe um dia alguém limpa? Não dá, né? Então, é esse tipo de situação. Um começa a se sentir sozinho dentro do casamento. Então imagina, né? É aquela coisa que eu falei no começo, alguém está falando com você e aí você vai, o outro, como ficou nessa situação? Né? E também a outra pessoa se fecha para não sentir dor, né? Então cria um muro, cria alguma coisa. Então assim, tá falando, finge que está dando atenção, mas na prática está lá, ó, que nem eu fiz aqui hoje no começo, né? Então com o tempo, isso é complicado, porque com o tempo podem surgir pensamentos que são muito perigosos, né? Não adianta falar, por exemplo, assim, ele não se importa, ou estou sozinho mesmo acompanhado estou sozinho, não é assim, né? Então isso é um perigo, prestem atenção nisso. E esses pensamentos acabam gerando feridas dentro da pessoa, né? Então assim, quais são essas feridas que ela vai causando dentro dela, né? Uma sensação de rejeição, uma baixa autoestima, carência afetiva, ressentimento acumulado, isso daí é um veneno, porque daí para soltar, virar aquela confusão é muito fácil, né? E uma frieza espiritual também, tá, gente? Porque casamento é uma aliança. A gente tem um arquiteto que é o Senhor. Quando a gente começa a descumprir algumas coisas, os princípios dentro do casamento, começa a ter assim essa frieza espiritual. E tendo uma frieza espiritual, começam a ter o quê? Brechas, onde o inimigo vai ali aos poucos tomando conta do território, já sabe como que está a situação do casal. É muito fácil trazer situações, distrações aí, onde cada um começa a olhar a grama do vizinho e acaba cuidando da sua própria grama, né? O grande ponto é que aí, assim, o que acontece? Em situações como essa, há um espaço aberto, literalmente, como a Cidiane falou, brechas, né? Onde algumas mágoas podem crescer entre o casal,
o respeito começa a se engalfitar aí, cada um começa a perder o respeito um pelo outro em algumas situações, e isso não é legal, né? E na verdade, assim, falando um pouco mais fundo, o amor, ele vira uma obrigação, e isso é um grande perigo, né? O amor por obrigação. Muitos casais, muitas vezes, eles não se separam no papel, né? Porque, só que assim, às vezes eles estão juntos, mas eles já se separaram no afeto. Então assim, eles é como se vivessem como sócios, né? E não como realmente aliados, né? Que têm a aliança de viverem juntos. Eles só cumprem funções, né? Mas não cultivam aquela conexão onde eles compartilham, eles conversam, eles estão vivendo literalmente um para o outro, né? Aquela coisa assim, a gente paga as contas junto, né? Mas não divide mais as dores, né? Os sonhos, né? Os medos que existem. Então isso é muito complicado, né? Porque, como a gente falou, isso é silencioso, é sorrateiro, vai começando pequeno e vai crescendo sem muitas vezes você perceber. É uma ausência que assim é muito complicada, né? Ela vem de forma realmente disfarçada, às vezes como um cansaço, ou muita gente fala assim, é só uma fase, só uma fase. E assim, uma coisa é fato, gente, Deus não nos chamou para a gente ter um amor superficial, né? Então comece a analisar como está o amor entre vocês, né? As conversas estão realmente profundas, ou virou uma rotina, você tem que fazer isso, busca as crianças, agora tem que levar no médico, agora tem educação física, sabe aquela coisa, não ter tempo de, e nós, né? Então a palavra de Deus, ela não diz assim, apenas amai um ao outro, não é somente isso, lá em 1 Pedro 4:8, né? 4:8. Diz assim, amai profundamente, então tem amai profundamente, essa é a segunda palavra. E o amor profundo, ele exige essa presença emocional. De fato, o Mauro está aqui comigo, se importa comigo, ele tem as expressões também verdadeiras, não fingidas, né? Então, é o quê? É dar atenção, é escutar mais, é empatia, né? É um interesse real pelo cônjuge. E Deus, ele nunca foi um Deus distante. A gente vê lá na história de Israel, quando ele tirou o povo, né, do Egito, a gente ouve ali na Bíblia falando, né, que de dia tinha uma nuvem com eles, né, que era a própria presença do Senhor, e à noite era o fogo que guiava o povo pelo deserto. Então o Senhor sempre esteve presente na vida das pessoas, e ele continua querendo ser presente na nossa vida como casal, na vida de vocês também como casal, né? Então mesmo quando éramos infiéis, né, Deus continuava acessível. Imagina a gente pedindo para Deus nos ajudar nas situações, chamando Ele, né? Senhor, nos ajude, o que tem que melhorar nesse casamento, que há essa fraqueza, essa dificuldade, nós não estamos conseguindo. Gente, é o que Deus mais quer ouvir dos casais, é isso, né? O padrão de Deus para o amor é a presença, né? Isso é o mais importante. Então, estar em casa não é o mesmo que estar disponível. Às vezes o marido está lá, mas está no videogame, ou está no celular, está viajando, né? Dormir na mesma cama não é o mesmo que caminhar junto, olha só. E responder mensagens não substitui o olhar nos olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você já ouviu aquela frase assim, que os olhos não veem, o coração não sente? Já. Eu vou ser bem sincero, eu não concordo com ela. Porque na verdade eu acho que o coração sente o que os olhos não veem, né? Para pensar muitas situações que já aconteceram na sua própria vida, né? Sabe, a gente pode olhar assim, você pode até não perceber, mas o coração do seu cônjuge sente algumas situações que você está fazendo, ou você está sentindo algo, né? Imagina ser indiferente. Você sente, por exemplo, quando você não é ouvido de verdade, né? Quando você não é priorizado, né? Puxa, você casou e está com a pessoa mais importante da sua vida e ela não está te priorizando, mas assim, peraí, não está batendo uma coisa com a outra, né? Então assim, ela sente quando um toque virou um hábito e não um afeto real,
Isso faz diferença. Ou quando o silêncio pesa mais do que palavras. A pessoa não conversa, não fala. Fala o essencial. O essencial. É que hoje em dia, as pessoas... Sabe, a gente está muito, às vezes, vendo um mundo de ilusão, de fantasia, né? A gente vê muitas coisas na internet, redes sociais, um casamento perfeito, enfim. E não é assim, não é questão de ser perfeição. A gente tem que entender assim, você não pode olhar para o seu cônjuge como se ele fosse um mala, um estorvo, ele está atrapalhando você de crescer, vocês estão juntos nesse mesmo barco. Então assim, quando há essa afetividade, né, esse interesse emocional de estar junto, as coisas mudam. É simples isso, só que muitas vezes a gente complica mesmo, né? Muitas vezes a gente já ouviu aquela história também, né? A grama do vizinho é mais verde que a minha, mas você nunca sabe o que está acontecendo lá. Verdade. Você só vê a parte verde. A estética. Né? A estética, mas às vezes tem muitos problemas lá, ou muitas vezes está verde mesmo, só que você não sabe o que ele passou para chegar onde chegou. Então, assim, a gente nunca pode olhar para o próximo querendo ser igual. Isso é um grande perigo, né? Porque você nunca sabe o que ele passou, o que está acontecendo de verdade. O coração, ele capta o que os olhos não conseguem explicar, sabe? Ele percebe quando o amor esfriou de verdade. O coração percebe quando o interesse muitas vezes diminuiu, quando a presença, né, virou essa obrigação. E muitas vezes essa dor, ela abre brechas. E isso é um grande perigo. Mas assim, não brechas para traições físicas, não é isso que eu quero dizer, não de imediato. Mas assim, para essas carências, para fantasias, para comparações e até pensamentos que são inadequados, como a gente já falou outro dia. Então, muita atenção nesse ponto, né? Então, voltar a estar presente é uma escolha diária, tá? Então, presença emocional não vai nascer assim, ó, né? Não, eu preciso ser intencional para que isso aconteça, né? Ela é uma construção, né? Então, assim, tenho que ter essas conversas difíceis, sim, eu não posso evitar essas conversas difíceis. Eu tenho que pedir perdão, o perdão não pode também ficar ausente, né? A conversa difícil, né, não é simplesmente assim, vamos discutir a DR, discutir a relação, né? Como homens falam, a mulher quer discutir a relação. Eu faço isso com o Mauro quando ele está assistindo o jogo do Palmeiras, né? Sacanagem. Eu falo, Mauro, eu vou fazer uma DR agora. Mas assim, você está apto a ter conversas que são cruciais no momento adequado, né? Não é fugir assim de nada, mas tem essas conversas, aprofunde, isso faz diferença. Sim. E gente, deixa um pouquinho o celular de lado, né? Chegou em casa, deixa o celular de lado, ou separa, combina com o seu cônjuge, ó, me dá meia horinha que eu preciso realmente responder algumas mensagens aí, mas só meia hora. Mas não fica toda hora. Chegou em casa, é o tempo de vocês, é sagrado, é um tempo de construção, é um tempo de conversar, de alinhamento, de redirecionar algumas coisas. Crianças às vezes estão aquela correria, tanta coisa aconteceu, né? Então deixa um pouco o celular de lado, tá? Não fica levando pro casamento o celular não, tá? É também escolher ouvir mesmo quando a pessoa, né, o cônjuge está cansado, isso é muito importante. É perguntar de fato como você está, né? Querer ouvir da pessoa como realmente ela está, né? E é amar profundamente, não superficialmente, né? Então, isso é a construção, esses são os pontos da construção. Posto, colocado tudo isso, eu queria fazer um chamado a você, a restauração, né? Se você que está em casa, mas não está presente, eu queria te dizer que ainda há esperança. Né? Do jeito que a gente falou algumas coisas aqui, você se identificou com alguma situação, com algum momento, não está perdido. Pode ser simples, pode ser complexo, não está perdido. Há esperança. Deus restaura o que é reconhecido. Quando você reconhece, coloca para fora e assim, puxa, bota a mão na consciência, no coração e fala, nossa, eu estou fazendo isso, preciso ajustar, preciso melhorar, preciso estar presente. O amor, ele pode ser reacendido quando há humildade e entrega. A cura, na prática, ela começa com consciência
e com responsabilidade. Assuma aquilo que é necessário, com coragem, e vai para cima para melhorar esse momento, essa relação, tudo que é necessário, melhorar a sua vida. Como foi falado, né? Então assim, seja intencional, esteja presente quando você estiver voltando para casa. Comece a querer voltar para casa, já comece a imaginar, por mais que seja fora da sua programação, as coisas que vão acontecer lá, mas já comece a idealizar a sua esposa te esperando, no caso o marido, né? Os filhos lá, ou a esposa já chegando junto com o marido também, com os filhos, mas já comece a construir. Como vai ser o final do dia de vocês, né? Não fique perdendo tempo, né, com coisas, com o mundo, né, externo, né? Tem tanta coisa dentro de casa que muitas vezes o próprio inimigo fala assim, não dá atenção para isso não, né? E a gente começa a ouvir ele, acaba não dando atenção e acaba trazendo o mundo para dentro da nossa casa, e é onde começa a ter a invasão também, né? Até transfere a atenção para, como você falou, do celular. Sim. Transfere a atenção para quem está fora. O que está fora é mais importante do que está dentro de casa. Cuidado acaba com essa acontecendo isso, né? né? E convide Deus para restaurar o que esfriou, tá? Quando a gente faz isso, o amor de Deus ele começa a tomar conta do nosso coração, e a gente acaba entendendo às vezes, olha, eu preciso arrumar aqui, nossa, realmente eu estou mais ausente, né? Eu não posso ficar desse jeito aqui com a minha família, não é certo, né? Então a ausência emocional, ela machuca muito mais do que a ausência física, porque quando a pessoa vai embora tá bom, mas enquanto a pessoa está dentro, mas ao mesmo tempo não está, isso é difícil, né? O amor de Deus, ele revela o que está ferido, mas ele também cura, ele restaura e ensina o que é o amor profundo de fato. Como diz a palavra, né? Amar profundamente. Agora sim, eu queria que você que está assistindo aqui, a gente chegou aqui, pense sobre você, sobre a sua situação, sobre os momentos mais simples, sobre os momentos mais complexos, sobre os momentos mais difíceis, sobre os momentos mais fáceis, mas todos aqueles que você pode estar deixando de estar presente no seu casamento, no seu relacionamento, né? E pensa nessa situação atual sua. E tudo que a gente falou, o que você precisa mudar, né? Eu mesmo já refleti várias vezes, mudei diversas situações, mas a gente fez isso já muitas vezes. A gente repensa, refala, e isso é uma constante, na verdade, porque por mais que você faça isso hoje, você pode no bom sentido falando aqui, se perder amanhã, falhar, então você precisa também ter essa atenção, mas hoje, olhe para você, olhe no seu profundo, no seu íntimo, e o que você precisa mudar, o que você precisa restaurar, o que você precisa fazer para estar presente. Esteja com a pessoa presente, esteja perto dela, tá bom? É isso, né? E se você se sentir confortável, traga aqui uma situação, comenta aqui embaixo aquilo que você passou e que possa ser um testemunho, né? Algo que venha edificar realmente outras pessoas, a dificuldade que você teve, o que você fez para vencer. A gente trouxe exemplos aqui, mas cada situação é única, cada pessoa pode ter passado algo diferente. Então traga aqui, comente, edifique outras pessoas também. Tenho certeza que sua palavra vai chegar em algum lugar, em pessoas que precisam, tá? E como a Cidiane disse, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Também. E é isso, pessoal. Deus abençoe e até amanhã. Tchau.